Olá, tudo bem, estudante de violão? Aqui quem fala é o professor Marcos de Oliveira e vamos para mais uma aula. Hoje nesta aula estaremos falando sobre as cordas soltas do violão, as suas características e lembrando vocês que este assunto é de extrema importância, sendo que alguns estudantes deixam esse assunto de lado, acabam dizendo que é algo muito simples e não querem estudar esse assunto. Mas veja bem, as cordas soltas do violão, você tem como saber diversos conteúdos, entre ele como afinar o seu instrumento, através de um afinador eletrônico. Tem como também você saber através das cordas soltas do violão a localização de notas no braço do instrumento. Tem como também saber a escala cromática também no percurso do seu instrumento. Então é algo de extrema importância você saber o nome das cordas soltas do violão. Então veja bem, cada corda solta do violão, solta sem você tocar aqui, sem você tocar em nenhuma região do braço do violão. Então cada corda solta do violão vai representar uma nota musical. Vamos ver essas notas musicais. A primeira nota musical é a nota Mi, sendo que você começa a contar de baixo para cima, seria nesse sentido. De baixo para cima. A primeira corda é a mais fina, não se esqueça disso, é a mais aguda, é um som fino. A mais grave é a sexta corda. No nosso sistema de tablatura, vai apresentar para você no sentido inverso. No desenho que vai estar aparecendo aí para vocês, que é no sistema de tablatura, a primeira corda é em cima, Então é em cima, é o contrário, é como se o violão estivesse invertido. Aprenda isso. Então não confunda este conteúdo com o sistema de tablatura. Então, no desenho que está aparecendo para você, a primeira corda, que é a de cima do desenho, aqui no seu instrumento é a parte de baixo. Então, a primeira corda é a nota Mi, vai representar a nota Mi. A segunda vai representar a nota Si. A terceira vai representar a nota Sol. A quarta vai representar a corda Ré. A quinta vai representar a nota Lá. E a sexta vai representar a nota Mi. Então, já sabendo as cordas soltas do violão, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, nós vamos agora aprender corda solta. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Cada corda solta representa uma nota musical. E não é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Então é bem diferente. Então tem que memorizar, porque em cada instrumento tem a sua disposição de cordas soltas. O violino tem a sua disposição de cordas soltas, o cavaquinho e demais instrumentos, o contrabaixo também, e assim sucessivamente. Demais instrumentos têm esse sistema de cordas soltas e é muito importante saber o nome das cordas soltas, porque, como já vimos falado, através dela vocês vão descobrir a escala cromática, saber a localização das notas, formação depois de acorde também e até afinar o instrumento. Vamos passar para vocês aqui as características das cordas. Você contando de baixo para cima, nós temos as três primeiras cordas, que são agudas, ou seja, elas têm um som fino e são caracterizadas como cordas primas, são as três primeiras cordas. E nós temos os chamados bordões, ou para alguns são chamados de baixaria, esse nome, ou o baixo, mais comum isto acontecer. Então as três primeiras de primas, as três últimas de bordões. Som grave é um som grosso. Vamos passar para vocês
aqui como utilizar essas cordas soltas. Vamos passar para vocês uma técnica chamada técnica de pizzicato, ou seja, você usa o dedo indicador e médio, sempre alternando entre dedo indicador e médio. Essa é chamada técnica de pizzicato. Sendo que essa técnica de pizzicato, nós tocaremos ela com apoio e sem apoio. Então vamos lá. Técnica de pizzicato, ou seja, indicador e médio, com apoio, vai ser dessa seguinte forma: indicador, médio, indicador, médio. Ou seja, você toca numa corda e fica sobre a corda de cima. Por exemplo, eu toquei na primeira corda e fiquei sobre a segunda corda. E assim eu faço com outro dedo: indicador, médio, indicador, médio. Algo bem que você não pode esquecer: o polegar ele vai ser colocado nos bordões. Isso vai servir como auxílio para você fazer esse pizzicato. Lembrando que técnica de apoio não é o polegar, é quando você toca uma corda e fica sobre a corda de cima, tá bom? Vamos lá, então vamos fazer aqui o exercício utilizando a técnica de pizzicato com apoio em todas as cordas. Fica da seguinte maneira: indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador e médio. Agora vamos fazer a técnica de pizzicato sem apoio. Observe que o polegar ainda vai estar aqui, né? Ele vai ser como um grande auxiliador. Ele não é chamado com técnica de apoio, mas às vezes pode ser confundido. Então vamos fazer com a técnica sem apoio. A técnica sem apoio é quando você toca na corda e não toca na corda de cima ou na corda de baixo. Então ficaria assim. Certo? Então, ó, indicador, médio, como se fosse puxando para fora. Quando você tocar a sexta corda, você vai colocar o polegar um pouco mais acima e também fazer a técnica sem apoio. Então, para nós terminarmos a nossa aula, vamos fazer com apoio e sem apoio. 4 vezes em cada corda. Fica assim. 1, 2, 3, 4. Segunda corda. 1, 2, 3, 4. Terceira corda. 1, 2, 3, 4. Quarta corda. 1, 2, 3, 4. Quinta corda. 1, 2, 3, 4 e sexta corda. 1, 2, 3, 4. Técnica de pizzicato sem apoio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quinta corda ou quarta corda. Quinta corda. E a sexta corda. Então essas técnicas, observe que eu estou fazendo aqui a técnica de pizzicato sem apoio. Posso fazer com apoio. Tá bom? Então é muito importante. Então nessa aula você aprendeu tanto as cordas soltas do violão, as notas correspondentes, as características e a técnica de pizzicato, com apoio e sem apoio. Então até mais e boas aulas! E estuda, galera, que um dia nós chega lá. Tchau, tchau, até mais!